Não, o cara, ele vira com a maior naturalidade. Não, era nitrato de amônia com não sei o É isso, quê. E, isso. assim, ele fala como se ele tivesse colado um adesivo I Love New York na caçamba do caminhão. Pô, pelo amor É. de Deus, né? Ele mandou botar um explosivo ali, né? É. Menor cabimento. Agora, era um depoimento que o que teria valor ontem, considerando que ele está condenado, né? O que teria valor é se tivessem conseguido chegar a quem estava acima dele, a quem participou com ele dessa estratégia de criar caos na capital, que foi uma estratégia que ocorreu ao longo de dezembro. Ele foi pego no 23 de dezembro, mas vamos lembrar que uma semana antes já tinham começado uma série de atos violentos. Naquela semana teve a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, né, quando houve aquele cacique indígena preso, houve queima de automóveis na cidade. Essa estratégia toda, e que há elementos, como eu acabei de falar, que ligam ao acampamento golpista, isso é que tem que ser esmiuçado, isso é que tem que ser desvendado. Quem eram os cabeças disso? Quem era que estava atrás disso? Quem participou? Quem foram as pessoas que pagaram os atos, financiaram os atos do incêndio dos carros? Né? Naquele dia, eu já falei isso aqui no ICL em outras oportunidades, naquele 8 de janeiro, quem vê as imagens vê que ali tinha gente profissional entrando nos palácios. Havia hoje na coluna eu conto vários casos a partir desses depoimentos. A professora de Curitiba, o arquiteto de Curitiba, a pensionista de não sei de onde, existiam, eles eram a maioria. Agora, pela forma que nas imagens a gente vê que tinha gente, quando tem gente que quebra os vidros do Congresso, com aquela pernada que dá, que o cara quebra o vidro, a perna sai sem um corte, aquilo não é coisa de dona de casa amadora que trocou o Domingão do Faustão por invadir o Congresso. Ali você vê que tinha gente profissional, gente treinada. No STF é a mesma coisa. No STF, os seguranças do STF já falaram isso, tem imagens que já saíram, que os invasores do STF rapidinho viraram, correram, aquele hidrante ali, pega aquele hidrante ali, desarma aquela câmera ali, faz isso. Era gente profissional, gente que parecia conhecer as instalações do STF. É isso que a CPMI tem que tentar avançar. E, obviamente, a investigação da Polícia Federal também, e eu espero que isso esteja sendo feito. E eu acho que a CPMI tem que ter um cuidado num cálculo de custo-benefício sobre quais depoimentos que fazem sentido levar para ali. Esse do George Washington, assim, ninguém esperava, considerando o que foi a investigação dele, em que ele já nos autos ele negou, ele em momento nenhum se predispôs a colaborar, ele ia fazer a mesma coisa na CPMI como fez. Ontem foi um dia que eu acho que, infelizmente, para avançar para qualquer investigação, eu acho que foi um dia um pouco perdido. Gui, tem mais um ponto aqui que eu queria só puxar mais esse link, se você puder falar com a gente, e aí, indo diretamente aos personagens desse atentado em dezembro, a gente não falou ainda do Wellington Macedo, né, que é ex-assessor da Damares. Foi ele quem levou o Alan Diego para o aeroporto. E, inclusive, até ele acabou facilitando encontrar tanto o Alan quanto o George Washington, porque ele usa a tornozeleira eletrônica, usava, né, a tornozeleira eletrônica, porque ele era investigado também por ações golpistas no 7 de setembro. E ele é ex-assessor da Damares e está foragido, mas ele também estava envolvido diretamente nesse atentado, né, Guilherme? Vamos só contar isso, porque até para mim, quando eu escuto isso, eu falo assim, caraca, não é possível essas coisas. Então, só me corrige se eu estiver errado. O assessor da Damares, que já foi usava... um dos assessores dela, Isso. Ex-assessor da Damares, que já usava tornozeleira eletrônica. Isso. Ele que levou o Alan, que é o cara que botou a bomba, até o aeroporto. Isso. É essa a história. É essa a história. E aí, gente, deixa eu puxar um print, Gui, da Duda, da deputada Duda Salaberra. Olha aqui, põe na tela, por favor, esse print, porque é isso aí. Olha quando, assim, o cara, ex-assessor da Damares, que já usava tornozeleira eletrônica, levou o cara que botou a bomba até o aeroporto. Aí põe esse, que diz tudo, esse tweet aqui da Duda Salaberra, fala assim, mas vem cá,
Quando tinha um cara lá em Juiz de Fora com uma faca enrolada num saco plástico, aquilo ali era uma organização da esquerda para poder atacar o bolsonarismo. Tá aqui, ó. Impressionante o bolsonarismo. Um cara com uma faca num saco plástico em Juiz de Fora foi tratado como um grande plano da esquerda para matar o Bolsonaro. Uma bomba, e aí eu trago de volta tudo que eu falei, não é só uma bomba, né? Que a gente falou, ex-assessor da Damares, que já usava tornozeleira, que levou o cara até lá. Uma bomba com detonador no aeroporto da capital, colocada por uma pessoa que estava no acampamento na frente de um quartel por não concordar com o resultado da eleição que o presidente também não reconheceu, levado, repito, de propósito, levado por um ex-assessor de uma ministra que já usava tornozeleira eletrônica, tá? É tratado como ato isolado, solitário, de uma pessoa que não tem ligação com ninguém. É impressionante, né, Gui? Porque a história, cara, ela é muito, enfim, autoexplicativa, né, do envolvimento do bolsonarismo nesse negócio da bomba. Mas é perfeito esse post da deputada Duda Salabert. Gente, tem uma investigação que eu sinto falta de ter uma investigação que mostra isso tudo, investigação policial, mas é como que esses vários extremistas, não só nos atos dos últimos meses do governo e na primeira semana, no 8 de janeiro, primeira semana do governo Lula, mas ao longo do governo, como vários deles tinham cargo no governo. Em 2020, quando, durante a pandemia, vocês vão lembrar, houve aquele ato dos 300 pelo Brasil, do grupo daquela extremista Sarah Winter, na frente do Congresso, que eles vestiram máscaras à noite, com tochas, né, uma coisa meio ali para simular quase como se fosse como se fossem bruxos, no meio da noite, e soltaram fogos por cima do Supremo, vocês vão lembrar disso. Ali, naquele momento, havia um acampamento dos 300 pelo Brasil. E era, mais ou menos, uma versão 2 anos antes, do acampamento golpista. Porque, na prática, eram pessoas que queriam um golpe também, naquele caso, no fechamento do STF, na prisão dos ministros e por aí vai. Uma daquelas pessoas, dos participantes daquele ato do 300 pelo Brasil, era um funcionário do Ministério dos Direitos Humanos, lotado em outro estado, salvo engano, São Paulo, e que veio para Brasília a serviço, chamado pelo Ministério para participar de reuniões no Ministério, e, já que estava em Brasília, participava do 300 pelo Brasil, fazia vídeos para suas redes sociais no 300 pelo Brasil, defendia os mesmos pleitos do 300 pelo Brasil, e o camarada era lotado no Ministério dos Direitos Humanos, da Damares. Aí, na época, quando foi questionado por isso, o Ministério falou, nós não sabíamos, ele foi chamado a serviço. Aí vocês vão pensar, mas então ele foi demitido, porque, afinal de contas, era um funcionário do Ministério dos Direitos Humanos, comissionado, que estava participando de um acampamento golpista contra o STF. Não, o camarada não foi demitido, não aconteceu nada com ele. Ele ficou lá. E isso tem vários casos que se repetiram no governo. Vários casos. Bom, basta a gente ver quem são os cabeças que estão presos ou sob investigação na organização do 8 de janeiro, nas tratativas de um golpe em novembro e dezembro do ano passado. Quem são? Anderson Torres, funcionário do governo. Tenente-coronel Mauro César Cid, funcionário do governo. Esse coronel Lavende, que devia estar preso também, funcionário do governo, por aí vai. Esse não era funcionário exatamente do governo, né? Era subchefe do Estado-Maior do Exército. Então, assim, deveria ser uma função de Estado, mas pela forma que pelas palavras, pelo conteúdo das mensagens trocadas entre ele e o tenente-coronel Cid, a gente viu que ali ele era tudo menos um funcionário de Estado. Então, eu sinto falta disso, de mostrar como esse aparelhamento, aí uma palavrinha que a gente usou muito nos anos que o PT foi governo, e que todo mundo deixou de usar depois, como se o Temer não tivesse feito aparelhamento com o Centrão, o Bolsonaro com aparelhamento com o militar e evangélico e Centrão, e por aí vai. Esse aparelhamento de extremistas
né, fazendo o Estado pagar, o governo pagar essas pessoas para elas tramarem contra a democracia, tramarem contra o Estado de Direito. A Damares disse que ele trabalhava, quando a Damares foi inquirida, como o Guilherme acabou de falar aqui, mas é importante a gente dar sempre o outro lado, né? A Damares disse que ele não era assessor dela, ele trabalhava no Ministério, ou seja, era assessor lá do Ministério, e a ministra era ela. Enfim, é sempre bom dar as duas versões. Aliás, falando sobre... Só, o cara que colocou a bomba, ele era assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Cara. E ele teve um cargo comissionado na Diretoria de Promoção e Fortalecimento de Direitos da Criança e do Adolescente entre fevereiro e outubro de 2019. Se quem cuida de criança está colocando bomba para explodir, imagina, né, quem, meu irmão? Quem cuida de adulto, né? O que está fazendo, né? E é curioso que se fosse com o governo Lula, por exemplo, se fosse o jardineiro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que fica em Goiânia, seria um problema, seria um assessor do Lula. Mas como é a Damares acha que essa desculpinha cola. Obviamente não cola, todo mundo sabe que era do Ministério da Damares, que tinham golpistas, terroristas dentro do governo Bolsonaro, em todos os ministérios, em todos os cargos, de ministro até assessor. A Damares obviamente sabe disso, mas ela precisa tirar o dela da reta, né? Então a gente tem essa desculpinha que a Damares usou para dizer que não era assessor dela.